O objeto interestelar identificado como 3I Atlas está impressionando cientistas, desde sua composição até a sua trajetória. Tudo relacionado a esse objeto é fascinante, uma vez que estamos lidando com algo vindo de muito, mas muito longe. Não é como se estivéssemos vendo um cometa do Sistema Solar. É algo que transcende a barreira da nossa vizinhança cósmica. E claro, a direção de onde ele veio é simplesmente enigmática. Dessa forma, você já se perguntou o que há lá, o que existe na região onde o 3I Atlas se formou? No vídeo de hoje, vamos viajar milhares de anos-luz através do espaço para entender o que existe na região de onde o 3I Atlas veio. O 3I Atlas é classificado como um objeto interestelar por apresentar uma trajetória fortemente hiperbólica e uma velocidade elevada em relação ao Sistema Solar. Como não realizou nenhuma aproximação significativa com os planetas que pudesse justificar esse impulso que ele tem, conclui-se então que sua origem não está dentro do próprio Sistema Solar. Ao rastrear sua trajetória no céu, observa-se que o cometa veio do espaço interestelar, aproximando-se a partir da direção da constelação de Sagitário, próxima ao centro galáctico da Via Láctea. A velocidade do 3I Atlas é outro fator marcante que confirma sua trajetória interestelar. Mesmo antes de se aproximar do Sistema Solar, ele já se deslocava a uma taxa que excede em muito as velocidades típicas dos cometas ligados gravitacionalmente ao Sol. Esse movimento, sustentado ao longo de sua trajetória, indica que o objeto não está preso à gravidade solar e seguirá seu caminho de volta ao espaço profundo após a sua passagem. Quando analisada, sua velocidade hiperbólica ultrapassa 58 km por segundo, um valor que nenhum processo interno do Sistema Solar poderia fornecer a um cometa. Essa dinâmica prova que o 3I Atlas veio do espaço interestelar, vagando pelo espaço por talvez milhões ou até bilhões de anos, desde que foi ejetado de algum lugar nessa direção. Mas será que há um sistema planetário envolvido? De onde ele veio exatamente? Vamos entender. Para começo de conversa, é simplesmente impossível determinar com precisão qual sistema planetário o 3I Atlas se originou. Mas é perfeitamente razoável supor que ele já tenha feito parte de um em tempos remotos, uma vez que suas várias órbitas ao redor da galáxia o fez perder sua trajetória original. Assim, isso tudo se torna irrastreável. E assim como acontece no nosso próprio Sistema Solar, grandes planetas gasosos podem ter atuado como catapultas gravitacionais, ejetando o objeto para fora da região da formação estelar. Esse tipo de processo é comum durante os estágios iniciais da evolução de um sistema, quando interações gravitacionais intensas redistribuem cometas e asteroides. Hipoteticamente, o 3I Atlas poderia ter se formado em uma nuvem de gelo e poeira, semelhante à nuvem de Oort do nosso Sistema Solar, cercando outra estrela. Ainda assim, não há como afirmar se ele realmente esteve ligado a um sistema planetário específico, ou se foi apenas um fragmento de material primordial que nunca chegou a se estabilizar em uma órbita. O que podemos afirmar é que sua trajetória atual não guarda sinais de ligação com o Sistema Solar, reforçando a ideia de que sua história começou muito longe daqui, em algum ponto longínquo da Via Láctea. Os dados atuais indicam que ele veio do chamado disco espesso. Resumidamente, o disco espesso é uma das estruturas principais da Via Láctea e de muitas outras galáxias espirais. Ele se diferencia do disco fino e do halo da Via Láctea por suas dimensões maiores e pela predominância de estrelas mais antigas, situadas a milhares de anos-luz acima do plano galáctico. A Via Láctea possui um disco espesso que pode medir entre 2.000 até 4.000 anos-luz de altura. É daqui que provavelmente o 3I Atlas veio, de uma região muito antiga da galáxia e com estrelas incrivelmente velhas. Algumas delas podem ser simplesmente mais antigas que o próprio Sistema Solar, superando mais de 7 bilhões de anos de idade. Agora vamos adentrar esse disco espesso para entender o que existe por ali. Essa região não é apenas a mais densa e luminosa da galáxia, mas também um verdadeiro laboratório cósmico onde estrelas e nuvens de gás interagem de forma caótica.
É justamente nesse setor da Via Láctea, repleto de história estelar, que encontramos populações antigas do disco espesso, sugerindo que o cometa tem uma origem ligada a essa estrutura mais primitiva da nossa galáxia. O disco espesso é composto em grande parte por estrelas mais velhas, formadas há bilhões de anos, em uma época em que a Via Láctea ainda estava se consolidando como uma galáxia espiral. A baixa quantidade de metais presentes nessas estrelas é um indício de que se formaram antes dos múltiplos ciclos de enriquecimento químico causados pelas gerações sucessivas de estrelas massivas. Ao se aproximar do Sistema Solar, vindo dessa direção, o 3I Atlas carrega consigo a assinatura dessa antiguidade, como se fosse um fóssil cósmico atravessando o espaço profundo. Esse ambiente de origem é de fato um dos mais caóticos da Via Láctea. Próximo ao centro, as interações gravitacionais são intensas, com encontros frequentes com estrelas, nuvens moleculares gigantes e até mesmo com a influência direta do buraco negro supermassivo central, Sagitários A estrela. Nessa fornalha estelar, fragmentos como 3I Atlas poderia ter sido ejetado após encontros gravitacionais extremos, iniciando uma jornada interestelar que duraria bilhões de anos. Estimativas recentes sugerem que 3I Atlas pode ter entre 7,6 a 14 bilhões de anos, o que tornaria possivelmente mais antigo que o próprio Sistema Solar e tão antigo quanto o próprio Universo. Essa idade se alinha às estrelas típicas do disco espesso, reforçando que sua história começou em uma era em que a Via Láctea estava em plena formação, acumulando gás e estrelas em um processo violento e instável. Se essa idade for confirmada, estaríamos diante do cometa mais antigo já registrado pela humanidade. Na prática, isso significa que o 3I Atlas é uma testemunha silenciosa de tempos cósmicos imensuráveis. Enquanto o Sistema Solar ainda não existia, esse objeto já vagava pela Via Láctea, moldado pelas forças gravitacionais de regiões distantes e turbulentas. Ele sobreviveu a fusões de galáxias anãs, onde a formação estelar e explosões de supernova enriqueceram a galáxia, e outros eventos ainda mais extremos. E é dessa região que o 3I Atlas surgiu, cruzando os bilhões de anos para que por um breve instante pudesse ser observado por nós. Além das estrelas, o disco espesso também abriga aglomerados globulares dispersos e remanescentes estelares, como anãs brancas, estrelas de nêutrons e até buracos negros de massa estelar. Muitos desses objetos são sobreviventes das primeiras gerações de estrelas da Via Láctea, que já explodiram como supernovas, deixando para trás restos compactos como testemunhas de um passado turbulento. Outro componente importante do disco espesso é a presença de nuvens interestelares difusas, embora em quantidade muito menor do que o disco fino. São regiões menos densas de gás e poeira, incapazes de formar estrelas em larga escala, mas que já participaram da fase inicial da formação da galáxia. Essa escassez de matéria-prima para novas estrelas reforça o caráter envelhecido do disco espesso, tornando uma região marcada mais pela memória do passado do que pela criação de novos astros. E é daí que o 3I Atlas provavelmente veio, uma região antiga e bastante enigmática. É curioso pensar que esse objeto já existia quando a Terra sequer sonhava em ser formada. É incrível demais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!